Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Valdir Neves Barbosa e o representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Presente o senhor auditor Leandro Lobo Pimentel e Patrícia Sarmento dos Santos. Em discussão a ata número 15 da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 9 de setembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Ronaldo Chadid, senhor relator, conselheiro José Ricardo Cabral, conselheiro Valdir Neves Barbosa. Nos processos a cargo do relator, conselheiro José Ricardo, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro Valdir Neves, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores presentes, em todos os processos a meu cargo na pauta de hoje, eu acolho as posições do corpo técnico, bem como as opiniões da Procuradoria de Contas, e com base nos dispositivos legais adotados nos votos, proponho à Colenda Câmara que as matérias sob a minha relatoria recebam as soluções adiante apresentadas. Iniciando pelos próximos 3 processos de prestações de contas de convênios, sendo eles 18.240, concedido pela Secretaria de Saúde à Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, titular a senhora Beatriz Figueiredo Dobache, 3.406, concedido pela Prefeitura Municipal de Itaquiraí, à entidade Associação Beneficente de Itaquiraí, titular o senhor Ricardo Fávaro Neto, e processo 3.718, convênio concedido pela Prefeitura Municipal de Itaquiraí ao Centro de Educação Infantil São Carlos Barromeu, sendo titular o senhor Ricardo Fávaro Neto, quando eu declaro regulares e aprovadas as prestações de contas dos convênios em análise. Continuando, temos o processo de número 3.328, referente ao convênio concedido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Bataguaçu, à APAI de Bataguaçu, sendo titular o senhor Pedro Arley Caravina. Eu declaro regular e aprovada com ressalva a prestação de contas do convênio acima identificado, com recomendação de que o prefeito observe na celebração dos próximos convênios a formalidade da exigência dos proponentes das certidões previstas em lei ou regulamento, sob pena de desaprovação dos seus atos por este Tribunal de Contas. Nos próximos 10 processos de procedimentos licitatórios e inexigibilidade de licitação, são eles 3.467, instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde de Iviema, titular o senhor Éder Wilson, 3.364, instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde de Iviema, titular o senhor Éder Wilson, novamente, 2.410, processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Japorã, sendo o titular o senhor Rubens Freire, 24.511, instaurado pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, sendo o titular o senhor Lauter da Silva Serra, 4.928, Prefeitura Municipal de Carapó, titular o senhor Mário Valério, 4.346, Fundo Municipal de Saúde de Iviema, titular o senhor Éder França Lima, 6.522, instaurado pela Prefeitura Municipal de Dourados, titular o senhor Murilo Zawitch, 2.126, processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Carapó, titular o senhor Mário Valério, 2.360,
Prefeitura Municipal de Iviema, titular Sr. Éder Wilson França Lima, e, por fim, processo 7.827, processo licitatório instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde de Dourados, sendo titular o Sr. Murilo Zawid. Em todos os processos, eu declaro regulares as etapas examinadas. Continuando, temos o processo de número 8.620, referente ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Anastácio e a empresa Soman Comércio de Máquinas, Peças e Serviços Limitada, titular Douglas Melo Figueiredo, onde eu declaro regulares as fases de formalização e de execução financeira do contrato, e, em razão das remessas tardias do segundo e terceiro termos aditivos para exame desta Corte de Contas, aplico multas ao titular acima nominado nos montantes de 30 UFEMs em cada termo aditivo. Processo 23.848, que trata do contrato entre a Prefeitura Municipal de Naviraí e a empresa Lamper Imagem e Digitalização Limitada, e tendo como titular Sr. Zelmo de Brida, eu declaro regulares as etapas de formalizações do primeiro termo aditivo e do termo de supressão, bem como a execução financeira do contrato em questão. Nos próximos 3 processos de contratos, nos quais foram examinadas as fases de formalizações e de execuções das respectivas despesas. São eles 14.883, nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Naviraí, em favor da empresa JS dos Santos Supermercado, titular Sr. Leandro Pérez de Mato. 12.238, nota de empenho emitida pelo Ministério Público Estadual, em favor da empresa Itautec S.A. Grupo Itautec, titular Sr. Humberto de Mato Brites, e processo 12.264, referente ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aporã e a microempresa Vila Médio Comercial Hospitalar Limitada, e tendo como titular Sr. Vanderlei Bispo de Oliveira. Eu declaro regulares as etapas examinadas nos contratos acima identificados. Processo 1715, contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nioaque e a empresa Moca Comércio de Medicamentos Limitada, titular Sra. Ilka Corral Mendes Domingos. Eu declaro regular a fase de formalização do contrato e irregular a etapa de execução da despesa. Razão por que aplico multas à titular acima nominada, a primeira de 80 UFEMs, em função das anomalias detectadas na execução financeira do contrato, e a segunda de 30 UFEMs, em razão da intempestividade na remessa de cópias do contrato para exame deste tribunal. Processo 1717, contrato entre a Prefeitura Municipal de Nioaque e a empresa Ciro Médio Comércio Limitada, titular, novamente, a senhora Ilka Corral Mendes Domingos. Eu declaro regulares as etapas de formalização do contrato e da execução da despesa e aplico multa de 30 UFEMs à titular acima nominada, em razão da intempestividade na remessa do contrato a esta Corte de Contas. Processo 1898, contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti e a empresa Moca Comércio de Medicamentos Limitada, sendo o titular Sr. Vladimir de Souza Volk. Declaro irregulares as fases de formalização e de execução financeira do contrato e aplico multa de 100 UFEMs ao titular acima nominado. Nos próximos 5 processos de nota de empenho e de contratos e termos aditivos, nos quais foram examinadas as respectivas etapas de formalizações da nota de empenho e dos contratos e termos aditivos, bem como as fases de execuções financeiras das correspondentes despesas, tratando-se, todos eles, de contratações celebradas pela Prefeitura Municipal de Naviraí, e tendo como titular o Sr. Leandro Pérez de Matos. São os seguintes os processos: 10.460, nota de empenho emitida em favor da empresa Concrenave Concreto Usinado Naviraí Limitada; 4.996, contrato e primeiro termo aditivo celebrados com a microempresa Benedito Braz da Rocha; 5.013, contrato celebrado com a microempresa Pereira e Pereira Limitada; 5.017, contrato e primeiro termo aditivo celebrados com a microempresa JG Pérez; e, por fim, processo 18.303,
referente ao contrato celebrado com a empresa KSM Estruturas para Eventos Limitada. Declaro regulares as etapas examinadas na nota de empenho nos contratos e termos aditivos acima identificados. Processo 10.934, contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Naviraí e a empresa Excel Consultoria e Assessoria Limitada, e tendo como titular o senhor Leandro Pérez de Matos. Eu declaro irregulares as fases de licitação e de formalização do contrato, aplico multa de 250 UFERMs ao titular acima nominado e determino que, após julgada a matéria deste processo, os autos sejam encaminhados à primeira inspetoria para acompanhar a etapa de execução financeira do contrato. Nos próximos 6 processos de contratos, nos quais foram examinadas as fases de licitação, de inexigibilidade de licitação e de formalização dos respectivos instrumentos. São os seguintes os processos. 6.568, contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de Glória de Dourados e a empresa Unidade de Diagnósticos por Imagem de Dourados Limitada, titular senhor Fausto José de Souza, secretário municipal de Saúde. 5.177, referente ao contrato entre a Prefeitura Municipal de Dourados e a microempresa Dados Tecnologia Limitada, titular senhor Murilo Zawitch. 4.633, contrato entre a Prefeitura Municipal de Maracaju e a microempresa Andréa Arauim Pinheiros e Ireli, titular senhor Maurílio Azambuja. 4.640, contrato entre a Prefeitura de Maracaju e a empresa Jeito de Mato Produções Artísticas Limitada, titular senhor Maurício Azambuja. 4.837, contrato entre a Prefeitura de Dourados e a microempresa Carreiro e Ferreira Limitada, titular senhor Murilo Zawitch. E, por fim, processo 4.639, referente ao contrato entre a Prefeitura de Maracaju e a empresa Enzo Veículos Limitada, e tendo como titular senhor Maurílio Ferreira de Azambuja. Declaro regulares as etapas examinadas nos contratos acima identificados, com a determinação de que, após julgadas as matérias aqui apreciadas, que os respectivos processos sejam remetidos à primeira inspetoria para acompanhar as correspondentes fases de execuções das despesas. Processo 6.744, trata-se do contrato entre a Prefeitura Municipal de Itacuru e a empresa MCS Estudos e Projetos Limitada, e tendo como titular o senhor Cláudio Rocha Barcelos. Eu declaro regulares as fases de licitação e de formalização do contrato e irregular a etapa de execução da despesa, e responsabilizo o titular acima nominado pela glosa de despesas de R$ 215.118,91 a ser restituída ao erário do município devidamente corrigido, bem como o pagamento de multas a serem recolhidas ao FUNTEC no valor equivalente a 200 UFERMs, em razão das irregularidades detectadas neste processo, e de 30 UFERMs pela intempestividade na remessa da prestação de contas do presente processo ao Tribunal de Contas. Nos próximos 2 processos de contratos, nos quais foram examinadas as respectivas etapas de formalização. São os seguintes os processos: 5.612, contrato celebrado entre a Prefeitura de Dourados e a empresa de pequeno porte Tavares e Soares Limitada, titular senhor Murilo Zawitch, e 18.093, contrato celebrado entre o Ministério Público Estadual e a empresa Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Limitada, e tendo como titular o senhor João Albino Cardoso Filho. Eu declaro regulares as etapas examinadas nos contratos acima identificados, com a determinação de que, após julgadas as matérias aqui apreciadas, os processos sejam remetidos à primeira inspetoria para analisar as respectivas fases de execuções das despesas. E, finalmente, senhor presidente, temos o processo de número 709, referente ao contrato celebrado entre a Secretaria de Educação e a empresa Aviação Cruzeiro do Sul Limitada, e tendo como titular a senhora Maria Nilene Badeco da Costa. Eu declaro regular a fase de formalização do contrato e irregular a sua etapa de execução financeira, e responsabilizo a titular acima nominado por glosa de despesas no montante de R$ 18.700,33 a ser restituída ao erário estadual devidamente corrigido, e pagamento de multas a serem recolhidas em favor do FUNTEC. A primeira no valor equivalente a 100 UFERMs, em razão das irregularidades detectadas na etapa de execução financeira do contrato, e de 30 UFERMs em função da intempestividade
na remessa do contrato e seus termos aditivos para exame deste Tribunal de Contas. São os nossos votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação. Na forma regimental, conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Também acompanha o relator, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Valdir Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo do conselheiro Valdir Barbosa, a Procuradoria ratifica os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Valdir Neves, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora auditora, senhor auditor, senhoras e senhores servidores desta Corte. Processo 54.213, contrato de obra 251/2012, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande. Responsável, João Antônio Demarco. Pela regularidade do procedimento licitatório tomado de preço número 45/2012, pela regularidade da formalização do presente contrato, pela regularidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos, pela irregularidade da formalização do terceiro termo aditivo, acerca do valor equivocado dado como base para acréscimo de quantitativos, pela aplicação de multa ao responsável do valor correspondente a 30 ferros, pela irregularidade observada na formalização do termo aditivo, pela recomendação ao responsável, bem como aquele que o sucedeu, que realize as correções das impropriedades identificadas. Processo 117.082. Inspeção ordinária 2011 do Fundo Municipal de Saúde de Juti, responsável Edilson Dias, pela aplicação da multa de 50 ferros por infringência à prescrição contida na Lei Orgânica da Saúde e correlatas. Processo 117.089 de 2012, inspeção ordinária 63/2012 do Fundeb de Juti, responsável Isabel Cristina Rodrigues, pela irregularidade dos atos e fatos apurados durante a referida inspeção, quanto à não atualização da declaração de bens pelos funcionários sem prejuízo de responsabilidade de eventuais combinações impostas em outros processos referentes ao mesmo período apurado nesses autos. Pela aplicação de multa de 20 UFEBs a responsável devido à sonegação de documentos solicitados regularmente pela autoridade desse tribunal. Processo 118.824, de 2012. Inspeção ordinária 2012 do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Campo Grande, responsável Marta Lúcia da Silva Martínez, pelo arquivamento do presente processo. Processo 119.541, 2012, inspeção ordinária 78, 2012, da Câmara Municipal de Cirolândia, responsável Jean César França de Nazarete, pela regularidade dos atos e fatos apurados durante a presente inspeção pelo seu arquivamento. Processo 18.249, 2013, convênio 20.535, 2012, da Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, responsável Flávio da Costa Brito Neto, pelo julgamento do presente convênio como contas regulares, sem prejuízo da aplicação dos demais atos praticados, apreciação dos demais atos praticados no mesmo período, para recomendar ao responsável que observe com maior acuidade as normas regimentais quanto ao prazo de envio de documentação a esta Corte de Contas. Processo 8.577/2013, processo licitatório 41/2013 da Prefeitura Municipal de Sonora, responsável Yuri Peixoto Barbosa Valês, pela regularidade do procedimento licitatório da formulação do presente processo. O mesmo voto para os seguintes processos: 11.564/2013, processo licitatório 15/2013 da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, responsável Domar Carneiro Fernandes. Processo 8.738/2013, contrato administrativo 67/2013 da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, responsável Dom Unírio Rolim. 13.302/2013, contrato administrativo 157/2013 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa. 2.087/2013, nota de empenho 384/2012 da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Maria Cecília Mendes da Mota. 12.038/2013, contrato administrativo 67/2013 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa. 12.091/2013, contrato administrativo 70/2013 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa. 13.082/2013, contrato administrativo 127/2013 do Fundo Municipal de Saúde do município de São Gabriel do Oeste, responsável Adão Nírio Rolim. 3.908/2013, contrato de obra
3/2013, da Empresa de Saneamento de Mato Grosso, responsável José Carlos Barbosa. 3.306/2013, contrato de obra 30/2012, da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso, responsável Matias Gonzalez Soares. Processo 7.862/2013, nota de empenho 1.334/2011, da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável Dalto Fiuza, pela regularidade da formalização da nota de empenho, pela aplicação de multa responsável pelo órgão no valor de 10 UFERMS, em razão da remessa intempestiva dos documentos atinentes ao presente processo a esta Cor de Contas. O mesmo voto para o processo 7.863/2013, nota de empenho 1.333/2011, da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável também Sr. Dalto Fiuza. Processo 1.281/2010, contrato 13/2010, da Prefeitura Municipal de Itaporã, responsável Marcos Antônio Paco, pela regularidade da formulação do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos e da execução financeira do presente contrato, pela aplicação de multa responsável pelo órgão no valor de 10 UFERMS, em razão da remessa intempestiva dos documentos atinentes ao presente processo a esta Cor de Contas. Processo 2.786/2012. Contrato administrativo 1/2012, da Prefeitura Municipal de Jaraguari, responsável Valdemir Nogueira de Souza. Voto pela irregularidade do procedimento licitatório, pela regularidade da formalização contratual, pela aplicação de multa responsável do valor correspondente a 20 UFERMS, pelo não encaminhamento de documentos obrigatórios em sede procedimental. Recomendo para que o responsável pela matéria, bem como aquele que o sucedeu, realize as correções das impropriedades identificadas. Processo 120.122/2012, ordem de execução do serviço 19/2012 da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, responsável Vera Cristina Galvão Barros, pela regularidade do procedimento licitatório, formulação e da execução financeira do presente processo, pela aplicação de multa responsável pelo órgão no valor de 10 UFERMS, em razão da remessa intempestiva dos documentos atinentes ao presente processo a esta Corte de Contas. Processo 2092/2013, contrato administrativo 592/2012, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, responsável João Antônio de Marco, pela regularidade do procedimento licitatório, formulação e execução financeira do presente processo. O mesmo voto para os processos 24.365/2012, nota de empenho 224/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Maria Cecília Amêndola da Mota. Processo 118.181/2012, nota de empenho da Prefeitura Municipal de Corumbá, responsável Ruiter Cunha de Oliveira, pela regularidade da dispensa de licitação, pela regularidade da formulação do empenho, recomendo para que o responsável pela matéria, bem como aquele que o cedeu, realize as correções das impropriedades ali identificadas. Processo 3.124/2013, nota de empenho 1.680/2012, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, responsável João Antônio de Marco, pela regularidade do procedimento licitatório da formalização do empenho e da execução financeira, pela recomendação responsável para que atente com maior rigor à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, mais precisamente quanto ao prazo das publicações. Processo 20.519/2012, nota de empenho 547/2012, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, responsável João Antônio de Marco, pela irregularidade do procedimento licitatório, pela regularidade da formalização da nota de empenho, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 20 UFERMS. Processos 22.256/2012, nota de empenho 259/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Maria Cecília Amêndola da Mota, pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório e formalização do presente empenho, pela aplicação da multa no valor de 20 UFERMS responsável. Processo 1056/2011, contrato administrativo 22/2011, da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável Dalto Fiuza, voto pela regularidade da execução do objeto do presente contrato. O mesmo voto para o processo 96.666/2011, contrato de obras 92/2011, da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, responsável Arley Silva Barbosa. Senhor presidente, em todos os processos, os interessados serão intimados o resultado do julgamento na forma regimental. São esses nossos relatórios e votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovados por unanimidade, vão expediente. Processo sob a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, servidores deste tribunal. Inicialmente, retiro de pauta o processo 106.382/2012 para correção de tramitação.
e o processo 8.817/2013 para reexame. Demais processos a cargo desta relatoria: 13.356/2013, em exame e execução do convênio 18.898/2011, em que são partes a Secretaria de Estado de Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miranda, no valor de R$ 90.035,30. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas regulares por atendimento às disposições da Lei Federal 8.666/93, do Decreto Estadual número 11.261/2003 e da Resolução da Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso do Sul, número 2093/2007. O mesmo voto para os processos 4.452/2013, referente à prestação de contas de convênio número 1/2012, firmado entre o município de Corumbá e a Associação de Pais e Amigos de Prevenção e Assistência aos Usuários de Drogas de Ladário e Corumbá, no valor de R$ 100.000. Processo 10.245/2013, referente à prestação de contas do convênio número 3/2012, firmado entre o município de Anastácio e a Associação Atlética SEDUC, no valor de R$ 82.104. Processo 19.572/2014, em exame o procedimento licitatório deflagrado na modalidade pregão presencial número 52/2013, realizado pelo município de Anastácio, visando a aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório em apreço. Voto também pela regularidade e legalidade nos seguintes processos: 12.458/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 4/2013 e a formalização da ata de registro de preços número 3015/2013, realizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, FUNJEC. Processo 14.213/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 33/2013 e a formalização da ata de registro de preços número 14/2013, realizados pelo município de Guia Lopes da Laguna. Processo 118.997/2012, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 40/2012, deflagrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, para aquisição de materiais hospitalares. Processo 10.946/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 29/2013 e a formalização do contrato 13/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá e a empresa de pequeno porte Alto Poço Fener Limitada, para o fornecimento de combustível. Processo 3.538/2012, referente à execução financeira do contrato número 110/2012, celebrado entre o município de Bonito e a microempresa João Souza Nogueira, com vistas à contratação de serviços de hospedagem, no valor de R$ 136.550. Processo 713/2012, referente à formalização do primeiro termo aditivo e execução financeira do contrato número 759/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a empresa gráfica editora Alvorada Limitada, com vistas à aquisição de acervo bibliográfico. Processo 2607/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 85/2012, a formalização e execução financeira do contrato 204/2012, celebrado entre o município de Bodoquena e a empresa HSTU Serviço Saúde Limitada. Processo 14.373/2013, referente à adesão à ata de registro de preços número 96/2012, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul, tendo como beneficiária a Secretaria de Estado de Saúde e a formalização e execução financeira da nota de empenho número 2663/2013. Processo 14.466/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 10/2013 e a formalização do contrato número 258/2013,
celebrado entre o município de Bodoquena e a empresa Enzo Veículos Limitada. Processo 15.908/2013, referente à formalização do contrato 136/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a microempresa Jano Luiz Camargo Lemos e Companhia Limitada, visando a aquisição de gêneros alimentícios. Processo 23.939/2012, referente ao procedimento licitatório na modalidade convite número 1/2012, a formalização e execução financeira do contrato número 1028/2012, celebrado entre o Fungec e a empresa Buffet Campo Grande Limitada, no valor de R$ 80 mil. Processo 24.591/2012, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 1735/2012, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa Hospifar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, no valor de R$ 114.907,38. Processo 24.889/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 25/2012, a formalização e execução financeira do contrato 1065/2012, celebrado entre o Fungec e a empresa Buffet Campo Grande Limitada, no valor de R$ 80 mil. Processo 8.353/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 10/2012 e a formalização do contrato número 1/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá e a microempresa Lucélia Reis da Silva, visando a prestação de serviços de reparos em equipamentos hospitalares. Processo 7.080/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 7/2013 e a formalização do contrato número 12/2013, celebrado entre o município de Anastácio e a empresa Campai Motors Limitada, visando a aquisição de veículo. Processo 7.111/2013, referente à formalização do contrato número 8/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a microempresa Eulina Alegre da Silva, visando a prestação de serviços de transporte escolar. Processo 8.252/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 2/2013, a formalização e execução financeira do contrato número 1/2013, celebrado entre o município de Anastácio e a microempresa José Dilson da Silva, no valor de R$ 95 mil. Processo 8.377/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 10/2013, a formalização e execução financeira do contrato número 16/2013, celebrado entre o município de Anastácio e a microempresa Elidivanda Oliveira da Silva, no valor de R$ 245.900. Processo 8.655/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 16/2013, a formalização e execução financeira do contrato 21/2013, celebrado entre o município de Guia Lopes da Laguna e a empresa K5 Caminhões e Ônibus Limitada, no valor de R$ 211.750. Processo 9.281/2013, referente ao procedimento licitatório da modalidade pregão presencial número 37/2013, a formalização e execução financeira do contrato 124/2013, celebrado entre o município de Bonito e a microempresa Rosimere Souza Nogueira, no valor de R$ 136.550. Processo 10.400/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 18/2013, a formalização do contrato número 26/2013, celebrado entre o município de Guia Lopes da Laguna e a empresa de pequeno porte PR do Nascimento, com vista à aquisição de cestas básicas. Processo 12.744/2013, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação, a formalização e execução financeira da nota de empenho número 2.446/2013, celebrada entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Janssen Silag Farmacêutica Limitada,
com vistas à aquisição de medicamentos. Processo 12.934/2013, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 1415/2012, celebrada entre a Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul e a empresa OSP Log Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, com vistas à aquisição de medicamentos. Processo 13.325/2013, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 2.885/2013, celebrada entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., com vistas à aquisição de medicamentos. Processo 13.377/2013, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 2.670/2013, celebrada entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Limitada, com vistas à aquisição de medicamentos. Processo 13.389/2013, referente ao procedimento de dispensa de licitação, à formalização e execução financeira da nota de empenho número 2.972/2013, celebrada entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Abbott Laboratórios do Brasil Limitada, com vistas à aquisição de medicamentos. Processo 14.374/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 11/2013, a formalização e execução financeira do contrato 14/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e a microempresa Premier Hightech Computadores Limitada. Processo 93.893/2011, referente ao procedimento licitatório na modalidade concorrência número 8/2011 e a formalização do contrato 106/2011, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e a empresa Renge Construções Limitada. Processo 4.839/2010, referente à execução financeira do contrato 97/2010, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e a empresa Equipe Engenharia Limitada, no valor de R$ 657.039,22. Processo 1350/2011. Trata-se da execução financeira do contrato administrativo número 03/2011, celebrado entre o município de Antônio João e a empresa Alto Posto Paloma Limitada, visando a aquisição de combustível no valor de R$ 222.909. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade na formalização dos dois termos aditivos, pela irregularidade da execução financeira do contrato, materializada na diferença demonstrada entre o valor total empenhado e o efetivamente pago e liquidado. Pela aplicação de multa em valor correspondente a 60 fermes, a ex-prefeita municipal de Antônio João, à época do encerramento contratual, senhora Lúcia Regina da Cruz Butquevicius. No presente processo, solicito a chefe da Secretaria das Sessões que seja suprimido o item 5 do dispositivo do voto. Processo 10.925/2013. Trata-se da ata de registro de preço número 1/2013, originária do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 1/2013, realizado pelo município de Anastácio para aquisição de peças e serviços para veículos. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório da formalização da ata de registro de preços, porque realizados dentro dos ditames da Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e Lei 10.520/2002, com ressalva quanto à intempestividade da publicação e da remessa dos documentos a esta Corte de Contas, pela aplicação de multa ao senhor Douglas Melo Figueiredo em valor correspondente a 30 fermes. Pela recomendação ordenador de despesas para que observe com maior acuidade os prazos fixados por esta Corte de Contas para a remessa de documentos obrigatórios.
Voto também pela regularidade das contratações com aplicação de multa em valor equivalente a 30 UFERMs, em virtude da intempestividade da remessa dos documentos, nos próximos dois processos. 10.821/2013, referente ao procedimento licitatório da modalidade convite número 3/2013, e a formalização do contrato 15/2013, celebrado entre o município de Anastácio e a empresa Controle e Tecnologia da Informação Limitada, visando a contratação de empresa para o licenciamento de sistemas e suporte técnico, no valor de R$ 75 mil. Processo 11.742/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade convite número 1/2013 e a formalização do contrato número 10/2013, celebrado entre o município de Anastácio e a empresa de pequeno porte Briato Comércio Médico Limitada, visando a prestação de serviços de manutenção de equipamentos hospitalares, no valor de R$ 73.200. Processo 5.749/2009, trata-se de execução financeira do contrato número 112/2009, celebrado entre o município de Pedro Gomes e a microempresa Valdecir Dalto e Companhia Limitada, com vistas à aquisição de materiais de construção no valor de R$ 243.057,90. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira em apreço, pela aplicação de multa em valor correspondente a 1.407 UFERMs, a senhora Maria Teodoro Jajá, ante as irregularidades elencadas no voto. Em todos os processos com aplicação de multa pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais, são os votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com o relator em todos os processos. Conselheiro Valdir Neves Barbosa. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.